Bom, pessoal, vamos começar agora a lista 3, tá? Que é sobre potencial elétrico, energia potencial elétrica, coisas desse sentido. O exercício fala assim, ó. Um elétron, partindo do repouso, é acelerado por um campo elétrico e se desloca para outro ponto onde o potencial elétrico é 1 vezes 10 a quarta volts mais alto. Qual é a velocidade adquirida pelo elétron nesse processo? Então, gente, a ideia é a seguinte. Quando você tem um elétron sob a ação de um campo elétrico, né? Imagina, por exemplo, que a gente tem aqui um elétron, tá? Deixa eu desenhar aqui o elétron. Então, suponha que esse carinha aqui é o elétron, né? Ele está sob a ação de um campo elétrico, tudo bem? Como a carga do elétron é negativa, a força elétrica que vai atuar sobre esse elétron vai ser oposta ao campo. Lembrando que essa força elétrica é igual à carga de prova, carga do elétron vezes E. Como a carga do elétron é negativa, eu vou escrever aqui, ó, menos E, que é a carga elementar, vezes o campo E. Então, essa força vai ser oposta ao campo E. A gente sabe que o campo elétrico aponta do maior potencial para o menor potencial, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, vamos pegar o caso de um campo elétrico uniforme, tá? Por exemplo, um campo elétrico uniforme. Então, a gente tem duas placas aqui, uma placa carregada positivamente, outra placa carregada negativamente. Vai ser estabelecido entre essas placas um campo elétrico uniforme. A gente sabe que esse campo aqui ele é simplesmente sigma sobre ε0, tal, mas isso não vai importar para esse problema. Então, eu vou até apagar essa parte final aqui. Tá? Então, aparece esse campo elétrico uniforme. Tá? Se eu colocar um elétron aqui, eu sei que esse elétron vai ser atraído pela placa positiva, repelido pela placa negativa e vai aqui se mover na direção contrária ao campo. A grande questão é que essa primeira placa é a placa de maior potencial, eu vou chamar ela de V+. Essa segunda placa é a placa de menor potencial, eu vou chamar de V-. Tá? O que acontece é o seguinte, o campo elétrico aponta sempre do maior potencial para o menor potencial. Tá? A gente pode sempre escrever o campo elétrico como sendo menos o gradiente do potencial elétrico, por exemplo. Né? O gradiente do potencial elétrico vai apontar do menor para o menor, no sentido de crescimento. Esse sinal de menos aqui faz o papel de apontar no sentido oposto a isso, no sentido de decrescimento. Faz o campo apontar no sentido de decrescimento do potencial. Tá? Bom, então a gente percebe que o elétron ele se move contrário ao campo, portanto ele se move de um potencial menor para um potencial menor, para um potencial maior. Então o elétron, ao aumentar o seu potencial, ganha energia cinética. Tá? Já um próton, por exemplo, uma partícula de carga positiva, faz o contrário. Uma partícula de carga positiva ganha energia cinética quando se move no sentido de diminuir o potencial elétrico. Tá? Bom, isso aqui que eu estou fazendo é mais uma digressão para explicar a ideia. Tá? Quando a gente for resolver o problema, isso não vai ser tão importante, tão decisivo para a gente resolver o problema em si. Mas é só para mostrar o seguinte, gente. Quando você tem uma partícula com carga positiva, ela vai ganhar energia cinética, ela vai ganhar velocidade, ela vai ser acelerada quando ela se mover do maior potencial para o menor, ou seja, quando ela se move no sentido do campo elétrico. Quando você tem uma partícula de carga negativa, ocorre o oposto. Essa partícula vai ser acelerada, ela vai aumentar a sua velocidade, ela vai aumentar a sua energia cinética quando ela se desloca do menor potencial para o maior potencial, que é exatamente o que acontece nesse problema. Né? O elétron vai sair de um ponto e vai se deslocar para outro ponto onde o potencial elétrico é 1 vezes 10 a quarta volts mais alto do que ele era antes. Ou seja, ele elevou o potencial elétrico dele em 1 vezes 10 a quarta volts. Consequentemente, ele ganhou energia cinética. Consequentemente, ele foi acelerado. Ele aumentou a sua velocidade. Tudo bem? Ok. Agora, como que a gente pode resolver esse tipo de problema? Bom, vocês devem ter aprendido, quando vocês fizeram alguma disciplina de mecânica, a ideia de conservação de energia, né?
Aquele famoso problema da bolinha que cai de uma certa altura, energia potencial gravitacional se converte em energia cinética e blá blá blá, aquelas coisas que eu acho que vocês devem saber legal, tá? Bom, nesse problema, a ideia vai ser parecida. A energia total, que eu vou chamar de E, essa energia total, ela vai ter duas contribuições. Uma energia cinética, que eu vou chamar de K, e uma energia potencial, que eu vou chamar de U. A energia cinética a gente conhece como sendo meio de mv ao quadrado, meio de mv quadrado. E a energia potencial, nesse caso, é a energia potencial elétrica, que vai ser a carga da partícula vezes o potencial elétrico na posição em que a partícula está. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a conservação da energia. Então, a gente vai aplicar a conservação da energia. E vai obter a seguinte relação. Vai obter o seguinte. A gente vai falar que a energia do elétron inicial é igual à energia final. Inicialmente, a energia do elétron era inicialmente a energia do elétron seria seria a energia potencial inicial mais a energia cinética inicial. E isso é igual à energia final, que é a energia potencial final mais a energia cinética final. Bom, acontece que a energia cinética inicial é nula, né? Porque o elétron parte do repouso. Tudo bem? Bom, a energia potencial inicial vai ser a carga da partícula vezes o potencial inicial dela. E igual. A energia potencial elétrica final vai ser a carga da partícula vezes o potencial da posição onde ela terminou. Terminou na situação. Né? E a energia cinética é meio de m v quadrado sobre 2, e é esse cara que eu quero encontrar. Bom, vou passar esse v final para o outro lado. Vai ficar assim, olha, meio de m. Deixa eu escrever isso melhor, que ficou um pouco feio. Né? Vai ficar um negócio assim, meio de m v ao quadrado igual a Q v inicial menos v final. Com isso, eu vou encontrar que v vai ser igual a raiz quadrada de 2Q VI menos VF sobre M. Ok? Bom, aí o que vocês precisam fazer aqui? A carga, que é a carga do elétron, menos 1,610 a menos 19 Coulomb. O VI menos VF vai ser simplesmente menos 1 vezes 10 a quarta volts, né? Porque reparem que ele fala no enunciado que a partícula se desloca para um ponto onde o potencial elétrico é 1 vezes 10 a quarta volts mais alto. Significa então que o VF é 1 vezes 10 a quarta volts mais alto que VI. Então posso falar que VI é 0, o VF é 1 vezes 10 a quarta, 0 menos 1 vezes 10 a quarta dá menos 1 vezes 10 a quarta. Repare então que a carga negativa vezes essa diferença de potencial negativa vai dar um termo positivo aqui dentro da raiz, que vai dar para tirar legal. A massa do elétron, se eu não me engano, eu sempre erro a potência de 10, mas eu acho que ela é 9,1 10 a menos 31 kg, mas eu não tenho certeza, tá? 9,1 10 a menos 31 kg. Tá? Aí o que vocês precisam fazer? Vocês vão precisar colocar esses valores aqui, fazer as continhas e obter a velocidade. Tudo bem? Eu só aconselho vocês a darem uma conferida. Né? Joguem no Google que aparece tranquilo. Coloquem lá, digitem massa do elétron, que aí vai aparecer a massa do elétron e vejam qual que é o valor em quilogramas. Eu acho que é isso aqui.
Eu acho que é 9,11 que eu tenho certeza. Agora o 10 a menos 31 eu não tenho, mas eu acho que é isso aqui sim. Beleza? Então, esse foi o exercício 1, tá? Era bem tranquilo. A ideia básica dele era usar o princípio de conservação de energia. Lembrando que a energia potencial elétrica ela é simplesmente a carga da partícula vezes o potencial elétrico de onde a partícula está. Beleza? Então foi isso.